A gente continua repercutindo sobre este assunto. Conversa agora com o ex-embaixador da Argentina no Brasil, Juan Pablo Lole. Bom dia, Juan. Seja muito bem-vindo ao nosso Agromanhã. Bom dia, Pedro. Como vai? Muito bem. Agradeço a participação do senhor aqui no nosso jornal. Atendeu a gente gentilmente. Eu gostaria de falar Não com o sou senhor. eu que agradeço, Pedro. Tá certo. A gente começa essa entrevista falando um pouco mais sobre esta visita ontem na Argentina, neste primeiro dia, que trouxe várias repercussões e também reflexos aqui no Brasil. A gente começa falando sobre esta parceria, sobre essa integração. Falou muito sobre isso ontem, né? Ontem o Lula e o Fernandes se abraçaram muito, né? Trocaram elogios, chamaram um outro de amigo e falaram sobre essa integração, sempre, né, trazendo esse protagonismo, o Brasil e a Argentina, para depois, né, ramificarem para o Mercosul. Como é que o senhor traduz, então, este encontro, né, que é o encontro aí do terceiro mandato de Lula, que já é quase uma tradição ele ir para a Argentina? Na verdade, é que é muito bom para os dois países. Se você faz uma reflexão sobre isso, o que aconteceu nos últimos 4 anos, eu acho que a relação estava gelada, não congelada. Gelada, não congelada. E as razões são diversas. A falta de entendimento entre Fernandes e Bolsonaro, de meu ponto de vista, como ex-diplomata no Brasil, e que foi um erro dos dois lados. Porque além de que você não é simpático, você não é agradável para outra pessoa, você não tem direito de suspender o relacionamento por 4 anos. Então, para mim, hoje é um dia bom, porque o relacionamento foi reencaminhado por Lula e Fernandes. Mas tem um aprendizado isso, que não tem que acontecer nunca mais. Tá certo. Agora, em relação a esta questão também política, né? Ontem, muito se falou sobre a eleição, né? O presidente Lula disse que não comenta sobre eleição dentro de outros países, mas disse que ficou muito feliz quando o Fernandes foi eleito, né? Mas frisou, né, aquilo que disse sobre extrema-direita para que os argentinos não elejam. Como é que o senhor vê essa aproximação, visto que a Argentina caminha para um período eleitoral? Na verdade, que o Lula assistiu um evento da campanha do Scioli, quando o Scioli perdeu com Macri. E agora o Lula faz também uma declaração onde ele fala que seria muito bom que a extrema-direita não ganhe na Argentina. Minha percepção é que tem muitas possibilidades. Quem acompanha a situação política argentina, que o próximo governo seja da oposição. Uma posição que não é de extrema-direita, é uma posição que tem diversas posições internas, é um frente mais amplo que isso. Então vamos ter que nós respeitar o que os povos decidem. E isso é o que eu acho. E nós temos que ver nossas democracias como próprias de cada país. E nossos presidentes têm que fazer confluir nossas democracias e avançar no processo de integração. E nesse sentido, eu concordo com a fala de Lula e de Fernandes de ontem. Temos que mudar e temos que criar um ambiente de cooperação, de integração. Porque, na verdade, que a integração econômica é muito importante. Provavelmente é tão importante como a integração política. Mas, se eu tenho que escolher uma opção, a primeira opção que tem, você tem que combinar sentimentos comuns e ideias comuns. E se você não tem isso, a economia é mais difícil. Quando você tem um acompanhamento bom, tudo que acontece com a economia, com a integração, com o fenômeno cultural, com o fenômeno territorial, é mais fácil. Agora, Lole, como é que a gente pode analisar ontem que foi falado sobre essa questão de unificar uma moeda aqui no Mercosul?
né? Lógico, ontem foi, né, foi amplamente debatido este assunto, né, nas agências de notícias, não só da Argentina e do Brasil, mas também lá fora. Como é que o senhor analisa essa questão dessa unificação de moeda e de que forma isso pode ser bom ou ruim para o setor do agronegócio brasileiro, para a economia, por conta dessa questão de deixar uma moeda que pode, entre aspas, substituir o dólar nas transações? Eu acho que isso é limitado, Pedro. Tem um limite. Eu vou dar um exemplo. Quando na Europa chegaram à moeda comum, foi depois de 40 anos e uma negociação muito difícil. Foi o último passo. Então, o que está acontecendo? Nós estamos falando de moeda comum e o que está acontecendo é um financiamento do Brasil para exportações argentinas no Brasil. E esse financiamento já existia. É um financiamento que vai dar a Banco do Brasil para as empresas argentinas que querem vender o Brasil. Esse é o ponto. Então, que isso pode evoluir com o tempo a uma moeda comum, tem que ter condições macroeconômicas convergentes. Se não tem condições macroeconômicas convergentes, não é possível fazer isso. O que eu dizia? Vou dar um exemplo. Nós temos um dólar, hoje na Argentina, se você ver o que é trocado, tem quase $400, 400 pesos. No Brasil, flutua entre 4,80 e 5 e pouco. A estabilidade cambiária em Brasil é muito maior que na Argentina. Então, você não pode integrar moedas comuns quando você tem uma diferença desse tipo, para dar questões mais técnicas. Então, o que acontece? O produtor, tanto brasileiro como argentino, quer uma moeda forte. Não quer uma moeda que não tem fortaleza, não tem, seja forte. Então, para essa criação, a gente precisa ser muito preciso do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico. Por enquanto, tudo isso tem muito marketing político. Isso é o que acho. Então, temos que voltar à seriedade das propostas econômicas desse tipo. Lole, agora em relação ao marketing político, como você mencionou há pouco, eu volto numa das questões anteriores, se realmente essa visita do presidente Lula, de alguma forma, fortalece a imagem de Alberto Fernandes neste período eleitoral lá. Com certeza. A imagem de Alberto Fernandes tem 70% de negativo. Então, a proposta de Lula, que é uma proposta que eu acho, do ponto de vista de Lula, eu posso concordar, mas, na verdade, está ajudando a Fernandes a reconstruir a imagem. Agora, Lole, vamos falar um pouco sobre essa questão também dos investimentos. Ontem o Lula, o presidente Lula, falou sobre a questão de atrair investidores para a Argentina, né? Falar para que os investidores olhem para a Argentina do potencial que tem, né? Se a gente olhar no nosso setor agropecuário, né? A questão das importações de trigo, carnes, essa relação comercial que nós temos com o país vizinho. E falou também sobre investimentos a partir do banco do BNDES, né? O Banco do Desenvolvimento Nacional. Como é que essa questão pode ser aplicada daqui para frente, visto que nós temos já um histórico um pouco nebuloso em relação a esses investimentos aqui na América do Sul? Na verdade, é que eu concordo com o Pedro, concordo com você, Pedro, sobre esse ponto. A única coisa concreta que a gente tem hoje, que a Argentina pode fornecer para o Brasil, eu acho que é o gás. Vocês, Brasil, compram gás para Bolívia. E a Argentina tem, provavelmente, a jacida de gás, é a segunda ou terceira mais importante do mundo, descoberta faz pouco tempo. E nós temos que fazer um gasoduto que vai do sul até
até a divisa do Rio Grande do Sul. Depois entra direto no Brasil. Então, para isso, a Argentina está recebendo um financiamento do BNDES e da Corporação da Andina de Fomento, a CAF. Se esse projeto dá certo, nós podemos falar que a conclusão dessa integração deu um passo muito importante. Por quê? Porque os dois países precisam de um ou de outro. O Brasil precisa de energia, a Argentina tem gás, e a Argentina precisa vender essa energia, porque sobra essa energia. Inclusive, a Argentina pode exportar energia liquogasificada. Pode exportar essa energia por barco no futuro. Mas a Argentina está desfinanciada e esse financiamento vai ser fornecido por a corporação Andina e o BNDES. Esse é o ponto mais concreto de toda essa conversa que os presidentes têm. Agora, Lole, só para encerrar nosso assunto, o presidente Lula continua na Argentina hoje para o seu segundo dia. Na agenda hoje tem reuniões aí com os países da América Latina, do Caribe, né? Nós temos também o presidente segue viagem para o Uruguai, outro vizinho aqui brasileiro. Falou também sobre essa reaproximação com Maduro na Venezuela. Muitos falou sobre essa questão de unificar a América e mostrar sua força. Numa mensagem final, Lole, o que significa, então, este novo momento desta política que já era esperada, dessa aproximação com países que são vizinhos e também que já tem um histórico de parceria com o Brasil, principalmente com o presidente Lula. Como é que o senhor avalia este novo passo que a história está construindo agora em 2023? Eu avalio positivo, mas os países que têm sistemas democráticos têm que fazer também um esforço para diferenciar entre nossos países na região o que são as ditaduras e o que são as democracias, porque não é a mesma coisa. Eu acho que se você vê o que aconteceu na Venezuela nos últimos 5 anos, onde teve um informe Nações Unidas da ex-presidenta chilena Michelle Bachelet, onde denuncia 5.000 assassinatos. Isso não é a mesma coisa a Venezuela que o Brasil e que a Argentina hoje. A democracia é outra coisa. E eu acho que os presidentes democráticos têm que fazer valer os valores que têm nossas democracias, independentemente do diálogo, independentemente de respeitar as formas de governo que cada um escolhe. Mas nós somos democráticos e temos que dar o valor de nossas democracias. Perfeito. Juan Pablo Lole, que é ex-embaixador da Argentina aqui no Brasil, dando entrevista para a gente aqui ao vivo, ao Agromanhã, transmissão aqui no Terra Viva e no AgroMais. Muito obrigado pela análise do senhor, seja sempre muito bem-vindo. Qualquer novidade, a gente vai entrar em contato com o senhor novamente. Um bom dia e até mais. Eu agradeço a vocês e a toda a equipe sua, Pedro. Muito obrigado por esse convite. Eu que agradeço. Até mais. Obrigado.